Na verdade, sim, eu entendo que aula de redação, ela não é conteúdo. Conteúdo é a parte mais irrelevante de uma aula para um professor. Essa é a minha opinião. O conteúdo, ele é um elemento dentro de uma aula, não é a aula. Dentro de uma aula, a gente tem 6 elementos que são importantes. O primeiro elemento é o título. Se a aula não tiver um título bom, atraente, ela não fica. Então, por exemplo, se o título da aula for a tese do texto dissertativo argumentativo, o aluno não sabe o que vai ser falado, ele não se conecta. Então, você pode usar esse mesmo título de outra forma. Então, por exemplo, você pode dar essa aula com um título mais atraente. Por exemplo, você pode dizer como você começa a redação do Enem. E, obviamente, dentro dessa aula, você vai falar sobre a tese. Então, tudo é a forma como você se comunica. A segunda parte de uma aula excelente é o gancho. Você tem que mostrar que o aluno, ele faz sentido que ele esteja vendo aquela aula ali. Você pode trazer uma matéria, uma notícia, algo relevante para ele entender que aquela aula é contextualizada, que faz sentido, né? Por exemplo, teve o caso do tio Paulo, que ficou muito conhecido, que foi trágico. Não sei se vocês lembram disso, né? Do idoso que foi levado para a agência e estava morto. Sim, foi triste ali. Foi muito triste, assim. E aí, nessa semana, eu peguei esse caso e trouxe na discussão de um tema sobre valorização do idoso. Então, isso é o gancho. É mostrar que a aula está contextualizada com o momento que a gente está vivendo. E depois tem um contexto. A aula ela precisa mostrar que aquele tio Paulo que passou por essa situação trágica, ele dialoga com a prova do Enem. Então, tem que ter um diálogo. Percebe que até agora eu não falei de redação, não falei de conteúdo, porque o conteúdo está dentro desse processo. Falei dos 3 elementos. Na sequência, você faz uma promessa. E toda aula tem que ter uma promessa de futuro. Porque se você não vende o futuro para o seu aluno, ele não se conecta com você. O presente é muito ruim. Vender o presente, ninguém quer comprar o presente. O que é o presente de um aluno hoje? Tipo, o momento atual de um aluno é não ter dinheiro, R$2 na conta do Nubank, não ter uma família estruturada, o pai separando da mãe, às vezes batendo na mãe, então é o seu presente. Então o professor ele tem que vender o futuro para o aluno. Olha, nessa aula você vai aprender a começar a redação e essa redação vai te levar a um lugar que você hoje não está, mas que você pode estar. Aí surgiu a ideia da música. E aí surgiu a ideia da música, de vender o futuro. E aí essa música, que é do Vocal Livre, ela fala que é só o começo, que o que você está vivendo hoje é só o começo. E que você tem muitos sonhos a alcançar ainda. Então, era uma aula no YouTube em que eu ia falar sobre possíveis temas da redação do Enem, e que, naturalmente, as pessoas já esperariam que eu já começasse o vídeo falando sobre, galera, tema 1 é esse. Já começando com conteúdo. Só que eu entendo que o conteúdo ele é a parte menos importante de uma aula, porque se esses 4 passos não forem bons,